Sejam bem-vindos e a gente está aqui para trazer todos esses temas novos, diferentes, divertidos e importantes para o nosso dia a dia, para a gente conseguir entender, mesmo que a gente não tenha um background de tecnologia. Essa é a missão do Luiz Pacheco, é tirar as nossas dúvidas, apresentar esses temas que ele traz para a gente e, durante 45 minutos, esclarecer para mentes que não são necessariamente de exatas. E hoje o nosso tema é um tema super importante, inclusive para você que está assistindo pelo Facebook do Super Cinema, nosso parceirão Edu Henschel. Beijo, Edu. Porque quem trabalha com arte precisa entender de NFT, que é o Non-Fungible Token, que a gente vai descobrir hoje com o Luiz. Luiz, não consigo nem fazer a introdução. Eu vou dizer que eu fiz um vídeo tão bonitinho hoje para colocar nas nossas redes, falando: se você não sabe o que é NFT, você precisa assistir essa live. Na minha cabeça eu falava assim: vou descobrir hoje. Então, eu também preciso assistir, né? Eu não vou perder essa live. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer, como sempre, estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Então, hoje a nossa missão é falar sobre os Non-Fungible Tokens e vamos ver que bicho é esse, né? Oremos. Beleza. Bom, nós vemos falando já nas últimas semanas, né, sobre criptografia, sobre blockchain, sobre criptomoedas, e quando nós falamos especificamente do blockchain, nós falamos sobre alguns negócios que podem ser viabilizados ou potencializados, né, por meio de uso de cadeias seguras de rastreamento e acompanhamento de produtos ou serviços, né? Então, nós temos a base do contrato digital, que permite que nós coloquemos uma marca, né, em qualquer tipo de negociação, e essa marca fica segura, né, dentro dessa rede, dessa cadeia de blocos, e assim eu consigo, por exemplo, como nós falamos anteriormente, rastrear um produto do consumidor, ou melhor, da fonte, né, do produtor até o consumidor. Posso usar também para um contrato. Faço um contrato com você de compra e venda de algum imóvel, alguma coisa, podemos registrar digitalmente esse bem, né, e ele fica, então, parte dessa rede e ninguém vai conseguir alterar essa transação ou fazer alguma apropriação indevida desse conteúdo, né. Então, a extrapolação disso para um mercado mais inusitado, vamos chamar assim, né, é justamente essa ideia do NFT. Então, traduzindo aí para português, né, os tokens não fungíveis, tentando explicar cada uma das palavrinhas, né, o token é basicamente a senha, né, a chave, a criptografia que te dá aquela autenticidade a respeito do bem que está sendo trafegado, né. Para a gente exemplificar bem o que é token, né, no passado, lá quando a gente começou a usar o internet banking, normalmente os bancos distribuíam para nós um aparelhinho, né, pequenininho, tal, que você apertava e saía um numerinho dentro dele, né, esse numerinho era pedido quando você entrava no sistema, ele fazia lá uma validação, ou seja, tinha uma dupla verificação, né, entre o seu, que estava em seu poder, e aquele que está lá dentro do sistema do banco, e fazia então a habilitação da sua conta para você poder manusear a sua conta corrente. Então, o token basicamente é esse protocolo, né, de segurança que agora não é mais usado com aparelhinho, né, isso tudo já é feito digitalmente, e então token é daí a palavra. E o non-fungible, né, porque não fungível, fungível é de fundir, né. Quando você tem, por exemplo, um recurso financeiro, você recebeu um dinheiro e coloca lá na sua conta do banco, esse dinheiro se mistura com outro. Quando você for lá no banco e disser para o caixa, olha, caixa, eu queria resgatar aqueles R$1.000 que eu ganhei há um mês atrás, num trabalho que eu fiz, ele vai falar, Carol, você pode resgatar qualquer R$1.000 que você quiser, mas eu nunca vou saber qual é aquele que você recebeu, porque na hora que você colocou lá, ele se fundiu com o todo, né? Então, a ideia do não fungível é que você tem alguma coisa que é exclusiva e é específica. Então, ele não vai se misturar com nada.
Quando você aplica, então, esse conceito de um token que garante autenticidade com alguma coisa não fungível, você tem, então, algo que pode ser rastreado em termos de quem é o proprietário daquilo, de onde ele veio, de onde ele surgiu, nas mãos de quem ele está agora, e toda a vida útil desse bem, né, poderá ser rastreada. Então, a ideia do NFT é isso. Eu posso aplicar isso para qualquer coisa que eu tiver, que eu acho que tenha valor. Posso fazer um desenho aqui, ó. Tem até um desenho que eu tenho aqui, ó. Não sei se dá para ver e tal. Tá? Fiz um desenho. Achei bacana esse desenho e resolvi vender para você. Quer comprar esse desenho? É exclusivo, só você vai ter ele. Mas como que você garante isso? Eu posso tirar várias cópias desse desenho e passar para um monte de gente, né? Como que você vai me pagar uma coisa por uma coisa e eu vou garantir para você que eu não fiz mais cópias disso e que você realmente tem a única cópia autorizada pelo artista desse desenho, né? Então, com o NFT você consegue garantir isso. Então, se você quiser fazer esse negócio comigo, eu posso vender isso para você, a gente cria, então, um NFT para esse desenho e ele vai ser seu a vida toda. E você poderá, né, comercializá-lo, poderá expô-lo na sua galeria de arte e tudo mais, porque ele é seu. Isso é só para o digital, Luiz? Não, ele pode ser para o físico também, né? Ele, inclusive, quando nós falamos dos blockchains, um dos exemplos que eu acho que eu não citei, mas que tinha sido levantado, é que você tem colecionadores de carros antigos que compram carro compartilhado. Então, eles fazem um contrato compartilhado, que é como um NFT, para um determinado veículo. Então, pega lá um Ford T de 1920, e aí 1.000 pessoas resolvem comprar esse carro e compartilhar esse bem. Então, essas 1.000 pessoas dividirão esse bem e poderão comercializar livremente o seu milésimo pedaço, a sua milésima parte do seu bem a qualquer momento. Então, pode ser para coisas físicas também. Você tem uma Mas aí o NFT para uma coisa física, um carro, um quadro, uma tela, por exemplo, o NFT ele está no contrato que é digital. E o contrato diz que aquele bem físico pertence à pessoa que comprou lá no contrato. Isso mesmo. E aí você tem, então, uma organização que vai dizer, olha, nesse bem físico, se eu dividir ele, né, não for um bem inteiro, se for dividido, vai dizer, olha, o pedacinho 3 de 100 é do Luiz, o pedacinho 5 de 100 é da Carol, e assim por diante. E vai identificar qual é o pedacinho 3 de 100, qual é o pedacinho 5 de 100, e assim por diante, né? Como se você estivesse realmente recortando aquilo e tendo uma cópia daquilo em seu poder. Então, você tem o físico, pode ser que tenha o físico enviado para você, mas isso tudo está atrelado a um grande contrato digital, dizendo que você tem direito àquilo. E se eu estiver vendendo um meme, daí o NFT, ele está ligado àquele arquivo digital do meme ou ele é sempre um contrato? Ah, boa, você falou de memes, né? Vamos colocar na imagem, então, do primeiro meme que está aí? Okay. Vou ficar rica fazendo meme agora. Pois é, esse meme, o Nyan Cat, ele foi feito aí durante um evento virtual, e ele é um gato que, baseado aí numa figura de um biscoito popular nos Estados Unidos, e foi feito esse desenho, então, e ele foi popularizado, né, dessas coisas que não se sabe bem como, acaba caindo na graça das pessoas, e elas recompartilham isso, muitas vezes. Então, em algum momento, né, neste ano, né, esse trabalho já é antigo, mas neste ano ele foi, então, colocado no formato de NFT e foi vendido, então, por $500 mil. Ah, mas eu não tenho uma cópia, posso ter uma cópia desse? Posso, né? Inclusive está aí, né? A gente está vendo uma cópia dele, né? Qualquer um pode dar um print screen na tela aqui e ter uma cópia desse desenho. Mas só a pessoa que comprou o NFT é que tem direito sobre esse desenho. Então, tudo que a gente conhece sobre direitos autorais, etc.,
passa a ser dessa pessoa que tem que comprou o NFT. Né? Inclusive, você pode dizer o seguinte, o autor, quem foi o primeiro que desenhou isso, ele passa esse NFT para a pessoa poder ter a propriedade, mas a propriedade intelectual é dele. Então, cada vez que isso for revendido, ele ganha uma parte, ele ganha um royalty. Música, né? Como uma música, né? E aí a música também pode ser vendida no formato NFT. Então, posso vender uma música inteira, posso vender um trecho de uma música. Então, já há álbuns de artistas que estão sendo vendidos no formato NFT. O mesmo álbum que é lançado, que vai para as plataformas digitais, que as pessoas compram via as plataformas de streaming, ele tem também uma venda de NFT. Então, alguém fala, eu vou comprar, eu quero ter essa canção para mim, né? Ah, mas todo mundo tem também, eu posso colocar lá no meu Spotify? Pode, mas você tem o selo que é seu? Não tem, você só pode ouvir. Eu, além de ouvir, tenho o selo, é meu, né? É como se fosse lá aquele livro autografado, né? Todo mundo pode comprar o livro, mas aquele que tem o autógrafo, só você tem. Que tem lá a dedicatória para a Carol, tal, só você tem. Então, é mais ou menos isso. Falando disso, Luiz, falando do copyright, né, de quem tem os direitos de uso, por exemplo, agora desse meme, se essa pessoa tem direito de uso, a gente é um direito de uso no sentido de copyright, por exemplo, a gente não poderia usar um print screen, porque quando a gente vai usar qualquer imagem da internet, a gente vai normalmente no copyright free, né? Você vai lá no Google, sei lá, eu quero um meme de gatinho, imagem, ele filtra, e aí você vai lá nos outros filtros do Google e põe copyright, você pode escolher pagos ou gratuitos. Aí se você pega um gratuito, são pessoas que colocaram as imagens lá para você usar gratuitamente sem ter que pagar. Quem tem um NFT automaticamente detém o direito de imagem da imagem que ele comprou o NFT. Você sabe dizer isso? Porque eu fiquei confusa agora, assim, se eu achar uma imagem que está como copyright free no Google, o Google faz esse mapping, ou alguma ferramenta online faz esse mapping de essa imagem tem NFT, essa imagem não tem? Não, isso tudo é muito novo, né? Para o Google fazer esse tracing aí talvez seja ainda muito, muito recente, mas a questão do copyright, ele pode ser acordado entre o autor, né, e quem vai ter, então, o direito daquilo dali para diante, né? Então, assim como uma licença Creative Commons, você pode dizer que tipo de licença você tem. Se pode ser copiado, se pode ser agregado outras coisas, pode ser melhorado, ou se apenas copiado, se tem que sempre ter o crédito enviado junto. Então, você pode acordar isso a qualquer obra que você tenha, né? Então, qualquer coisa está sujeito a um acordo entre as partes. Então, tanto a gente pode estar olhando para uma imagem que quem comprou isso aqui por 500 mil tem o direito e pode dizer, olha, ninguém pode mexer nessa imagem, só eu posso vê-la, ou não, pode dizer, ok, eu quero mais é que todo mundo veja, porque quanto mais gente vê, mais ela vai valer, e amanhã depois eu posso vendê-la novamente por $1 milhão de dólares e não por 500 mil. Então, vai muito de cada caso, não tem uma regra única. Porque eu estou pensando aqui, quando você deu o exemplo do autógrafo, é quase que uma... É lógico, tem a coisa do... Um pedacinho disso aqui, isso é meu, né? E um outro viés disso é quando você vai ajudar um artista, ou você quer colaborar financeiramente com um artista, e aí você não compra o trabalho todo dele, mas você faz uma doação e, de repente, o artista pode te dar um pedacinho do NFT, né? Mas daí não quer dizer que aquilo te pertence, quer dizer que você tem, sei lá, 1% daquele... Pode até ser uma troca bacana para os crowdfundings, né? Para esses fundos virtuais que os artistas também estão buscando agora pela internet, quando eles querem fazer uma produção
eles colocam lá, preciso de 20 mil, cada um doa um pouco, pode ser uma contrapartida de quem doa esse valor, pode ser você ganhar um percentual do NFT. Sim, com certeza. Na verdade, não precisa ser um percentual do NFT. Você pode ter esse NFT quebrado em 1000 pedaços, né? Então, cada um desses 1000 pedaços vai ter o seu numerinho, vai ter o seu código especificamente, tá? Então, o NFT não é único, ele pode ser para cada pedacinho. Tá? Posso ter 1000 NFTs que juntos compõem o valor total de uma obra. Isso, exatamente. Mas aí, como é que eu vou comercializar o meu? O que eu tô? Se eu quiser vender o meu pedacinho do NFT, eu estou vendendo esse pedacinho do NFT, eu não estou vendendo a obra, né? Isso, exatamente. Então, se alguém, você comprou... Imagina que você comprou ali um desses pixels ali, dessas estrelinhas que está ali na imagem, né? Um pixel ali branco que está no centro daquela estrelinha maior lá em cima. E aí você quer vender esse pixel para alguém, alguém coloca no mercado, se tiver alguém interessado, faz o preço e passa, então, esse NFT para essa pessoa e recebe o seu dinheiro e você não é mais dona desse pedacinho. De novo, essa venda é feita tipo um Bitcoin, essa venda é feita passando o número do... Exatamente, sempre por uma cadeia segura. O NFT é um tipo de dinheirinho também, tipo Bitcoin? Não, ele é a base só e você acorda qual moeda. Mas como isso tudo já está no mundo, né, das criptomoedas, normalmente as transações são feitas em criptomoedas também, tá? Mas não precisaria ser. Entendi. Tá? Mas normalmente são. E o legal é que você pode colocar qualquer coisa, né? Então, na próxima imagem, a gente tem um outro exemplo de venda de NFT, que é um tweet, um simples tweet, uma mensagenzinha, tudo bem, que foi feita pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, e essa mensagem foi o primeiro tweet, né, que foi lançado na rede, e foi vendida por quase 3 milhões de dólares. Né? Então, veja, sim, não é nem obra de arte. Você sabe dizer se foi uma pessoa que comprou esse tweet? Não sei dizer, não sei dizer. Mas teve aí o leilão e foi arremado. Normalmente essas coisas são feitas por leilões, tá? A ideia é que você coloca um preço base e depois o leilão acontece, um leilão virtual, né? E as pessoas vão dando os lances e aí chega num determinado momento pré-estipulado, fecha o lance e aí quem deu maior leva então o bem que está sendo negociado. Interessante, né? Então a gente tem aí... Não, sabe o que eu estou pensando, Luiz? Eu estou pensando assim, com todas essas... com um tweet virando um produto que está sendo comprado por 2,9 milhões, a coisa da segurança digital, ela já é travada, mas ela vai ser muito mais travada, né? Porque isso tudo tem que ser facilmente identificável, né? Se a gente começar a usar imagens que pertencem a alguém, não está muito aberto hoje, assim, para... Eu comprei, mas qualquer um, estamos falando aqui numa live, estamos usando o tweet que alguém pagou 2,9 milhões de dólares e não estamos nem falando no nome da pessoa. Mas a graça é essa, porque a gente pode usar, né, a gente tem acesso à mesma informação, mas a gente não é dono disso, né? É a mesma coisa se eu estivesse vendo um iate. Eu vou lá na marina, vejo aquele iate maravilhoso, falo, nossa, que coisa linda. Deixa eu tirar umas selfies aqui. Aí eu tiro umas selfies, faço lá uma farrinha e tal, mas é meu iate? Não é. Eu só posso olhar para ele. Entendi. Entendeu? Eu estou contaminada com a visão de copyright aqui, da gente usar alguma coisa que não é nosso numa apresentação digital, mas não é isso, né? Exatamente. Então eu posso ter acesso a isso, só não tenho a propriedade dele. Eu não posso vender isso porque não é meu. Se eu quiser vender esse tweet, eu copio essa imagem e falo assim, eu vou vender, alguém vai me pagar alguma coisa? Não, porque eu não tenho nada que diga que ele é meu. Mas essa pessoa que comprou tem. Ele tem lá o NFT que diz, isso aqui só eu tenho. Comprei no leilão e é meu. Então, é essa a diferença. Caramba.
entendeu? E aí, assim, tem coisas legais. A minha preferida é a próxima foto. Essa menininha. Essa menininha tem uma história divertida, né? Essa foto foi feita em 2004, né? Em 2005 ela viralizou, foi para um concurso de fotos, de expressões. O pai da menina que fez a foto colocou ela nesse concurso, e lá do concurso, então, ela virou um meme, né? Virou fez a foto e fez a vida dele, né? Porque com uma foto resolveu a vida, $500 mil. Pois é, e o engraçado é que esse fato é real, né? Essa casa pegando fogo é real. Isso foi um treinamento de bombeiros, né? No bairro onde a menina morava, tal. Tem um contexto aí de um treinamento. A menina foi lá assistir, como todas as outras pessoas, e o pai foi tirar a foto. A menina deu esse sorrisinho e depois viralizou dessa forma. Então agora as pessoas fazem memes, que é a foto da menina, e o fundo, ao invés de ser essa casa pegando fogo, tem várias outras causas aí naturais ou não, né, de desastres. Então isso acabou sendo divertido para as pessoas colocarem a imagem da menina junto de um monte de outras coisas, né? Então, daí que foi a história do meme, e todo mundo passou a conhecer isso. Então, passou a ser uma coisa famosa, e em dado momento alguém fez, então, a ideia de vender isso num leilão também, e arrecadou também aí R$500 mil. Veja que esses casos todos são recentes, tá? Pois é, super novo. Eu ia te perguntar assim, e num leilão, quem garante que o que eu estou vendendo é o original? Então, aí quem prepara, né, esse processo todo, o leilão, ele vai se preocupar com isso. A mesma coisa de uma obra de arte, né? Eu tenho um quadro, é feita uma verificação, tem um perito que vai avaliar se o quadro é real, porque quem mexe com arte, a arte mesmo, né, sabe a origem das coisas, consegue dar esse aval de que é original a obra, a assinatura do autor, etc. Nesse caso, é a menina, né, a própria, e o pai dela, né? Eles têm ali como provar que são eles mesmos que são os detentores dos direitos dessa imagem, e a partir daí, então, é feito o leilão. Então, a empresa se certifica, né, de que tem realmente essa autenticidade. Perfeito. Então, o interessante é que o primeiro caso, né, foi de fevereiro, o segundo foi de março, esse foi de abril, tá? Então são todos casos recentes, embora o Twitter seja mais antigo, essa imagem é de 2005, então todos eles aconteceram há algum tempo, mas eles se popularizaram e depois apareceu, então, esse mercado de NFTs, né? Então isso que é interessante, como vai evoluindo, e as coisas, tantas outras podem aparecer, né? Tem um outro meme muito engraçado, que eu gosto também, que é esse, o Charlie Bit My Finger, que também viralizou, né? Também virou um vídeo aí bastante conhecido, e 14 anos depois de virar público, né, e alcançar quase um bilhão de views no YouTube, né, ele foi vendido, então, como NFT por $760 mil. Né, então, caramba, também, 14 anos depois. 14 anos depois. Loucura. Né, então, você imagina agora, esse vídeo tem quase 1 bilhão de views. Quantos outros não têm 1 bilhão de views no YouTube? Todo mundo que publicou alguma coisa que viralizou, potencialmente tem alguma coisa para fazer, não, né? Exatamente. Aí a gente pensa assim, tá, legal, mas é só para besteirinha, então? Né? Que é só um memezinho, uma figura, um GIF, ou será que tem mais coisa que as pessoas já estão negociando? Né? Daí, se a gente olhar a próxima imagem, a gente vai para o mundo dos esportes. Né? Então, no mundo dos esportes, tem lá vários vídeos que são coletados durante partidas, né? Em especial nesse aí da NBA. Então, um videozinho de 10 segundos do LeBron James, né, foi vendido também em fevereiro por $208 mil. Então, e é de qualquer pessoa que faz esse vídeo? Sim, a princípio sim. Né? Você tem, claro, nesses eventos, as regras vamos dizer, de direitos, né? Se você vai num show, por exemplo,
Então, normalmente no show é proibido você fazer a filmagem ou gravação de qualquer forma. Tem lá alguém que está autorizado a fazer aquela gravação, então nesse caso esse alguém poderia fazer essa distribuição, né? Nesse caso do NBA, não sei como é que funciona lá, se as pessoas podem fazer e depois, né, revenderem isso à vontade. Mas, de qualquer forma, sim, foi feito um trabalho, são vários vídeos, esse é apenas um deles, né? Então, são várias sequências, agora você imagina quantas sequências de 10 segundos não são possíveis, quantas jogadas fantásticas a gente tem aí em vários tipos de esportes que podem virar, então... Claro que se soma a isso questões de importância, como uma final de campeonato, né, se o atleta... não somos nós testando a bola, né? O LeBron James. Exatamente, né? Então tem esses aspectos, né? Mas é interessante, porque você vê qual o potencial disso. Né? Então a gente já está olhando agora para esportes, né? Não só apenas imagens e memes e coisas assim, mas está olhando também para os esportes. E falando do mundo das artes, né? Por que não? Se a gente pode dividir então um jogo em vários pedacinhos e vender esses pedacinhos, a gente pode vender alguma coisa relacionada ao cinema, por exemplo. Né? Então, no próximo slide, a gente fala sobre a série Star Trek, né, em que foram feitos muitos, na verdade, 125 mil cards NFT do Capitão Kirk, né, pelo artista William Shatner. E veja, como você me perguntou, né, é um NFT, um pedacinho de NFT? Não, aqui foram feitos 125 mil NFTs. E cada um comprou da mesma forma como a gente compra cards isoladamente, troca, né? Não tem esse mercado de cards de várias coisas, só que aqui o card é digital. Então foram feitas aí uma série de 125 mil cards virtuais e foram vendidos, né? Ai, já estou vendo o filho pedir card virtual do Pokémon. Eu já falo viu, que é o né? papel mais caro do mundo, agora vai ser o arquivo digital. Pois é. Gente, que loucura! Agora olha só. Sentido, né? Porque é uma coleção de cards que realmente te pertencem. Exatamente. E olha que interessante, né? Esses 125 mil cards esgotaram em 9 minutos de venda. Nossa. Você sabe quanto custou cada um, Luiz? Não tem essa informação, não. Mas tem algumas que são mais valiosas, porque como é feito em formato de leilão, né, aqueles que têm maior apelo começam a ter uma disputa, né, e eles vão crescendo. Então, tem esses dois que citam aqui, esse que está na imagem, né, que é um abraço ali com o intérprete do Spock, né, o Leonard Nimoy, e tem até um inusitado que diz que é um raio-x dentário do Capitão Kirk. Não, é incrível, assim, não existe limite, né? Não existe limite, exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Porque é um mercado novo que se abre para muitas e muitas coisas, né? Então, a gente pode... O que eu gosto muito disso, Luiz, é que a mente humana ainda separa a arte de tecnologia. Mas as coisas estão cada vez mais se fundindo, né? O artista que não leva em conta a tecnologia perde muitas oportunidades. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu te falei, no mundo da música, né, já tem vários artistas lançando esse formato. Então, vai fazer o lançamento de um álbum, né, pode até ser pelos motivos como você comentou, né, de crowdfunding, de buscar recursos e depois devolver, né, para quem ajudou, então, a produção de um álbum, alguma coisa assim, mas também pode ser apenas para aquele fã, né, aquela pessoa que, sei lá, faria qualquer coisa para ter um pedacinho de algo que representasse ali a sua banda favorita, o seu artista favorito, e isso pode ser feito, então, não apenas no mundo físico, né, como as pessoas guardam tantas e tantas lembranças, né, é uma baqueta, é uma palheta, é um lenço, é um pedacinho da roupa arrancada, alguma coisa assim, mas pode ser também agora uma coisa oficial, né, uma coisa que tenha a sua
autenticidade e que pode ser negociada no mercado, né? Então, isso é uma coisa que potencializa aí muito o mundo das artes. Eu acho que tem um apelo bem interessante. E ainda falando em arte, né, que eu considero que é uma ciência, até uma ciência exata, mas que eu acho que tem muito de arte, né, que é na arquitetura. Então, nós temos um outro exemplo também de uma imagem de uma casa totalmente virtual. Essa casa só existe no formato virtual, e essa planta virtual foi vendida por quase 3 milhões de dólares. Então, veja que coisa, né? Então, você compra Agora, ali. né? Uma coisa que não é exatamente isso, mas eu acho que é um pouco isso. Não, não é isso, mas o conceito é parecido. São as feiras virtuais que estão acontecendo agora, e que as empresas compram o desenvolvimento dos estandes virtuais que vão acontecer na feira. E você, como visitante, você entra, visita esse stand, mas ele é inteirinho virtual e ele foi construído. É claro, ele não é uma peça, mas ele pode virar uma peça para ser vendida, né? Dentro desse conceito, uma maquete virtual pode ter um NFT e ser vendido, né? Sem dúvida. Há uns anos atrás, né, existia um ambiente popularmente, né, acho que ainda existe hoje, o Second Life, né? Ele se popularizou e muitas empresas investiram bastante em criar suas áreas, né? Então, quando você me falou de feira, me lembrei imediatamente ali do Second Life, né? Diversas empresas têm stands no Second Life, né? Pagaram para esse desenvolvimento, para ocupar esses espaços. Imagina, tudo isso é virtual. Então, não foi criado um valor ali a partir de uma coisa que não existe na realidade, né? E isso vai ser, esse é mais um exemplo aqui da área de arquitetura, né, da área que também é uma arte, né, na minha opinião, que pode ser, então, comercializado. Então, as pessoas vão fazendo essa comercialização. Compro hoje um pedacinho dessa casa aqui, amanhã depois ela fica mais famosa, eu revendo, né, passa a ser um ativo financeiro. Incrível. Um ativo financeiro, né? Então, o interessante é que não esses exemplos aqui, eles foram capturados aí em outros países, né? Mas e no Brasil, né? Será que a gente tem alguma coisa no Brasil? Como é que a gente está em relação a isso aqui no Brasil? Claro que lá nas criptomoedas a gente tem bastante coisa, né? Já tem bastante expertise aí nas criptomoedas, mas e no NFT, né? Aí na próxima imagem a gente vai ver um quadro que foi pintado especialmente para ser leiloado agora em junho, né, por um artista baiano que fez aí então esse quadro e dividiu esse quadro em 100 pedacinhos, e o leilão então te garante que você pode ser dona de um ou mais pedacinhos, né, claro, você pode dar quantos lances você quiser, e você vai receber na sua casa o pedacinho físico desse quadro e mais o certificado desse quadro. Cara, Então, mas aí o pedacinho físico tem alguma coisa a ver com a própria, com o próprio layout do quadro? Você sabe? tem a ver com o próprio layout do quadro. Então, né, você vai enxergar uma imagem separadinha em 100 partes, e aí você vai escolher qual parte você quer, né, vai ter lá uma identificação de linha, Você coluna. compra tipo essa bola vermelha do centro. A bola vermelha vai ser mais de um pedacinho, né? Então, você vai ter que investir ali no leilão e dar lances em talvez alguns 10 pedacinhos, alguma coisa assim, para dar conta de ter essa bola vermelha do centro. Oi? Que legal, né? Porque aí ele misturou, ele fez um blender aí, ele misturou o físico com o digital. Você compra um pedacinho de uma peça que, quando somada, tem uma visão geral que não é física, que é digital, mas você recebe um pedacinho físico na sua casa. Exatamente. Então, você recebe o seu certificado, NFT, e mais um pedacinho físico. E, então, se você estiver interessada, Carol, o lance mínimo é de $600 para cada pedacinho, tá? E a expectativa é que atinja $1.000 os pedacinhos aí na obra.
E quem organiza isso? São as galerias? Então, aí começa agora a entrar novas empresas, né? Então, falando de novos mercados, né? Começam a aparecer empresas especializadas em fazer esses leilões virtuais e dar essa segurança da autenticidade das obras e também a segurança para os compradores, né? Então, aquela do Star Trek que a gente passou ali atrás, né? Tem uma empresa chamada Wax, que já é um pouco conhecida aí no mercado, né, de blockchain, e agora essa aqui desse quadro é uma empresa chamada Inspire IP, ou IP, que está cuidando, então, da organização desse leilão. Cara, tô chocada. A gente tem duas perguntas aqui, Luiz. O Jorge Guerreiro está dizendo que vai vender a página dele do Facebook. Você viu algum caso? Como é que você... o que seria? Vender o seu perfil é uma venda que você pode fazer por NFT, né? Pode, eu acho que agora sim, a fronteira está aberta, basta você achar alguém que valorize isso que você quer vender. Então, acho que não tem limite, né? Qualquer coisa pode ser comercializada, basta ter comprador. Caramba, que mundo legal, né? O Marcelo tá colocando, eu não entendi nem a pergunta do Marcelo. Marcelo, se você estiver assistindo a gente ainda, dá uma complementada na sua pergunta, porque o Marcelo Neder, pois assim, basicamente o NFT trabalha com o conceito de status. Você quer dizer da pessoa se sentir... Eu acredito que sim, eu acredito que tenha sido essa a questão dele aí, né? Porque é meio isso, quando eu falei lá do iate, né? Acho que era mais ou menos isso. Quer dizer, você pode admirar o iate da pessoa quanto você quiser, mas só ela vai entrar no iate e vai usufruir de verdade daquele bem, né? Então, essa pintura agora que eu mostrei é interessante porque, nesse caso, cada vez que for revendido um pedacinho disso, o artista ganha o royalty. Ele vai ser remunerado cada vez que houver a venda. Eu olhando assim, o Marcelo colocou possuir um bem exclusivo. É que eu acho que, não sei se é status, eu acho que é um baita negócio, né? Se você souber, se você se aprofundar e entender a tendência do mercado, eu acho que agora pode ser um super investimento, não é só status, não, acho que é investimento, como comprar uma obra de arte, né? Para depois revender. Sei lá, hoje você compra um pedacinho por $1.000 de uma obra de um artista. Daqui a 10 anos, um museu quer botar todos os pedacinhos juntos e mostrar aquela obra toda. Vai ter que comprar o teu pedacinho. Já valorizou, né? Ou você compra... assim, você olhar um jogador de um esporte, né? Quando ele está no início da carreira, ele vale pouco, né? Os clubes mal o conhecem. Conforme ele vai ganhando, os clubes vão pagando cada vez mais por aquele jogador, né? Agora imagina se você tem lá o primeiro gol de um jogador quando ele estava lá no sub-18, lá, né? Uma categoria de base que ninguém nem conhecia aquela pessoa. Dali a pouco o cara virou um mega jogador aí mundial, você pega aquele golzinho lá, coloca lá para vender, quantas pessoas não pagariam por isso? Se eu comprei se é uma obra e eu comprei, existe uma criação artística, acho que depende do que foi comercializado, né, Luiz, como você falou. Tá meio dando um nó aqui no meu cérebro, estou tentando pensar assim, né, como consumidora e como vendedora. O Marcelo colocou aqui, como traçar estratégias de negócios com produto em formato NFT para artistas no mundo da música. Você tem algum exemplo do mundo da música, Luiz? Então, eu não trouxe aqui, mas eu vi algumas coisas que aconteceram, eu não vou me lembrar o nome dos grupos, acho que era algum grupo que eu não curto, que eu não acompanho, por isso eu acabei não guardando, né? Mas já tem acontecido, assim, de lançamento de álbuns com base em NFT. E eu acho que eu terminava, né, essa apresentação aqui, o meu texto, dizendo assim, em breve a comercialização de tudo que envolve direitos autorais vai ser feita via NFT. Porque você garante, então, eu falei lá quando eu falei do Bitcoin, que o Spotify, do Bitcoin não, do blockchain, que o Spotify já faz isso com seus artistas, né? Então, a ideia que está por trás disso tudo, né, que é as cadeias de controle com o blockchain,
elas vão permitir que a gente tenha efetivamente um rastreio de absolutamente tudo. Então, pode ser que a gente chegue um momento em que, para a gente exibir uma mensagem dessas, uma imagem dessas num navegador ou qualquer coisa assim, ele mesmo vai fazer a verificação, vai dizer, opa, peraí, essa imagem aqui você não pode colocar. Pode, né? Eu me lembrei, Marcelo, que numa conversa com o César, a gente falou do Kings of Leon, e aí peguei aqui já, ó, vou compartilhar. Kings of Leon will be the first band to release an album as an NFT. Eles vão lançar, eles vão ser a primeira banda a lançar um álbum em NFT, e eu me lembrei do César falando que parte do que eles comercializaram, acho que eu até li aqui, envolve, além de acesso a, não sei onde está, além de você ter, está aqui, ó, além de você ter acesso a edições limitadas e tal, ainda vai te dar direito com o NFT a ter lugares vitalícios na primeira fileira dos concertos deles. Então, também tem essa coisa do blended, que eu acho legal, né? De vender uma coisa que é virtual, com um álbum que é virtual, mas ali no físico você também consegue garantia, tipo, para quem é super, super fã, você compra isso, e aí você recebe os produtos antes, recebe produtos digitais exclusivos, e também pode ir ali no ao vivo e ter uma condição exclusiva de super fã. Uhum. Então, isso dentro de uma estratégia, né, pode ser um bom negócio, um bom mercado, né? Então, você potencializa aí os produtos que são vendidos, né? Então, vou fazer um álbum novo. Pensando na cabeça dos artistas, que muitos deles são, inclusive, meio avessos, né, à tecnologia e tal, eu acho que talvez um super negócio, Marcelo, seja uma agência que enxerga essas oportunidades, prospecta artistas e gerencia essa venda via NFT, né? Porque o próprio artista vai ser difícil o artista conseguir estruturar tudo isso, não é impossível, né? Mas conhecendo um pouco assim da classe, né? A gente é muito mais, eu quero fazer minha obra e quero que alguém venda para mim. Eu acho que o NFT abre portas de venda para quem quer comercializar isso e ficar com um FII, que pode ser super interessante. E como você falou antes do cinema também, né? Você pode lançar uma obra e também dar esses mesmos direitos de ter acesso à sessão Premiere, a sentar nas primeiras filas, a ter uma série de itens que são físicos. Fico imaginando assim, para quem trabalha com produção audiovisual, vender o NFT de making off, de cenas do set, ali, imagens exclusivas e tal, que só vão ser liberadas para quem comprar o NFT. Cara, baita mercado. O Marcelo está falando que o que chama a atenção é que está claro que o NFT vai revolucionar o mercado, não só depois da música, mas não só da música, né? E os artistas, em geral, estão alheios a essa realidade. Por isso eu pus no meu vídeo, eu falei, eu não sei direito o que é NFT, mas a gente vai descobrir hoje. E se você não sabe, você precisa saber. Sensacional. Ó, Luiz, check. Acho que missa na conta. De novo, hein? Legal, Luiz 10. legal. Muito bom, muito, muito. Eu ia falar Luiz 10, Carol 0, mas não é 0, porque eu aprendi. Então, acho que estamos dois aqui com 10 enxergando as possibilidades. Demais, muito, muito interessante. Mais uma vez, super bola dentro, Luiz. Uns temas, engraçado, né? Que a gente estava falando sobre as lives todas essa semana e tal. E aí o pessoal falou, Carol, as lives de tecnologia são tão legais, mas quando a gente olha a chamada, dá até medo, assim, eu não vou entender. Por isso que eu comecei a fazer os vídeos, falando, a gente vai ver isso, a gente vai ver aquilo. Mas a ideia é essa, gente. Quem está aqui com a gente hoje pegou bem. Trazer esses temas assim, NFT, que raio é isso, como é que a gente usa? E enxergar essas potencialidades de mercado, né? Muito bom, Luiz. Muito obrigada, viu? Curti demais. Legal, que bom. Espero que o pessoal tenha curtido também, e a gente vai continuar nessa missão aí, trazendo sempre temas interessantes para vocês. Qual que é o nosso tema da semana que vem, Luiz? Vamos falar sobre IoT, ou Internet das Coisas. Internet das Coisas, todo um mundo digital aí, muito bom.
Muito bem, não vou dar spoiler, então, de internet das coisas, até porque minha capacidade de dar spoiler nesse tema é maior do que NFT, mas tende a zero também. Vamos saber juntos na semana que vem. Te agradeço demais, Luiz. Agradeço quem esteve com a gente aqui até agora. Marcelo, obrigada pela tua participação. Isadora, que bom que você esteve com a gente o tempo todo. Jorge Guerreiro, valeu. Vamos falar então de internet das coisas e vamos pensar como é que a gente pode, qual que é a nossa aplicabilidade na nossa vida como consumidor ou como fornecedor, né? Valeu, Luiz. Obrigada. Obrigado, Carol. Boa noite, gente. Beijo, boa noite.